estava morto. Era 5 de maio de 1821, em uma ilha remota onde o grande imperador vivera exilado após sua derrota na Batalha de Waterloo. A causa oficial da morte foi câncer, mas teria sido o que realmente matou Napoleão? Há 4 décadas vem sendo defendida a tese de que ele foi envenenado. Agora, investigadores usam os mais modernos recursos da ciência nuclear para responder de vez a pergunta que não quer calar. Napoleão foi assassinado? Investigando a história. Napoleão foi assassinado? No meio do Oceano Atlântico, a quase 2.000 quilômetros da costa africana, está um dos locais mais remotos do planeta, a ilha de Santa Helena. Foi para onde o governo britânico exilou Napoleão, imperador da França, em 1815, após a derrota dele na Batalha de Waterloo. Napoleão governara outrora mais de 70 milhões de pessoas e comandara um exército de centenas de milhares. Agora, ele passaria o resto da vida em uma ilha com apenas 75 quilômetros quadrados. Ele morreria em Santa Helena com 51 anos. Para alguns, o que aconteceu nessa ilha é uma sucessão de indícios que apontam para uma trama de assassinato. Outros discordam totalmente. Ambos os lados, porém, estão de acordo quanto aos acontecimentos em si, e ambos iniciam sua argumentação com a história de uma linda jovem chamada Betsy Balcombe. We know the story from her memoirs, which when she wrote as a married lady called Mrs. Abel, and she tells these delightful stories about how she fell in love with the great man. Betsy era uma adolescente quando Napoleão viveu por algum tempo com a família dela em Santa Helena. Esperta e vivaz, ela evocava um lado pouco conhecido do imperador, o lado brincalhão e juvenil. Em um famoso episódio, Napoleão mostrou a ela uma espada usada em combate. Para Betsy, a tentação foi irresistível. Ela agarrou a espada e disse a Napoleão que a hora dele havia chegado. Anos depois, evidências do assassinato dele seriam obtidas através de Betsy, que o conheceu melhor do que qualquer um. One thing that struck me about the story that I particularly enjoyed is she says that no painter ever managed to get the likeness of him properly, most particularly his smile and his expressive eyes. And I think that's true. Official portraits and the other portraits, you seem to be looking at a different man every time. There doesn't seem to be any likeness you could set upon other than the hand in the tunic, which says that's Napoleon. Mas se nenhum retrato captou seu semblante, nenhum período da história captou esse lado dele. Desde os primeiros meses do exílio de Napoleão, ficou claro que a história de Santa Helena não era a história de um imperador. Era a história de um homem. Hommes et ainsi de suite. Donc je dirais que c'est aussi un des intérêts, c'est ce qui rend Sainte-Hélène jolie, pathétique. C'est bien sûr parce qu'il y a Napoléon le Grand, mais aussi il y a Napoléon l'homme. En revanche, à Sainte-Hélène, on entre véritablement dans la personnalité de Napoléon, et tous les témoins qui ont été autour de lui ont donné beaucoup d'informations sur qui il était finalement vraiment. Após 2 meses com a família de Betsy, Napoleão mudou-se para a casa que os ingleses haviam preparado para ele. Era um estábulo adaptado, chamado Longwood House. Ali viveu acompanhado por um seleto grupo de aliados e servos. O grão-marechal Henri Bertrand, que servira sob Napoleão em diversas batalhas. Conde Charles de Montholon, seu ajudante de ordens. E Louis Marchand, seu fiel criado. Eventualmente, todos seriam suspeitos do assassinato do imperador.
Mas nos primeiros dias na ilha, não havia qualquer indício do que estava por vir. Dans un premier temps, Napoléon n'a pas ressenti cruellement cet exil, puisque il considérait au départ qu'il ne passerait qu'un peu de temps à Sainte-Hélène avant de revenir en Angleterre. Il y a cru assez longtemps. O plano de Napoleão era preencher os longos dias ditando suas memórias. A cada manhã, ele relatava suas decisões nos combates, procurando erros, repensando estratégias. Sobre o Waterloo, ele disse: Lord Wellington não teve mérito algum. Os ingleses venceram porque a cavalaria francesa atacou cedo demais, sem ordens. Essa era a missão de Napoleão em Santa Helena: moldar a história como ele queria que fosse vista, criar uma lenda duradoura. The legend on St. Helena is a product of the writings of Napoleon. He shows himself as a liberal emperor, one who wishes to establish the benefits of the French Revolution. This doesn't necessarily represent the state of affairs as they were during the First Empire, but the way Napoleon wished them to be seen. Todos os dias, enquanto ele trabalhava, 125 sentinelas vigiavam a solitária casa. À tarde, quando dava seu passeio diário a cavalo, para sua irritação, um guarda inglês o seguia. A possibilidade de que Napoleão pudesse fugir nunca foi descartada. Ele conseguira fugir do exílio em Elba no ano anterior. E hoje existem evidências de planos em andamento. I found a very interesting broadsheet in an American library announcing in 1816 that the Emperor Napoleon and his entourage had escaped from St. Helena in a hot air balloon. So clearly in the public mind, people thought it was absolutely a possibility. Não admira que Sir Hudson Lowe, o homem encarregado de vigiar Napoleão, tenha levado sua tarefa tão a sério. Napoleão detestava Lowell e os poucos encontros entre ambos foram sempre litigiosos. Em um dado momento, o imperador acusou Lowell de procurar envenená-lo, dizendo ainda que Lowell não era um carcereiro e sim um carrasco. Donc Hudson Lowe se trouve placé devant une mission qui pour lui est extrêmement difficile. Alors évidemment, il l'applique avec une certaine petitesse, avec un certain bornage de la vue, c'est-à-dire que ça... Mais je dirais que si nous nous mettons à la place d'Hudson Lowe, on peut tout à fait comprendre la façon dont il a joué son rôle. Quando Lowell determinou que um oficial britânico visse Napoleão com os próprios olhos 2 vezes ao dia, o imperador recolheu-se, dando o máximo de trabalho aos sentinelas. Trancado em casa, o tempo passava ainda mais devagar. Após um dia particularmente longo, Napoleão disse: "É preciso adormecer e não acordar antes de 1 ano ou 2. Depois de 1 ano de cativeiro, Napoleão começou a queixar-se de dores no abdômen. Ele tinha dores de cabeça e calafrios. Mais tarde, no entanto, recuperava a saúde. Seriam sintomas de doença ou de envenenamento? Isso seria tema de debate mais de um século depois. Em maio de 1819, o imperador soube que as monarquias europeias haviam votado exílio perpétuo para ele. Napoleão estava condenado a morrer em Santa Helena. He shuts himself into Longwood, keeping the curtains closed so that he can't be seen. Fires burn all the time, means it's stiflingly hot. Things gradually slow down as he gets iller and iller. Em 1820, ele teve um novo médico, Francesco Antomarchi, recém-chegado da Itália. Napoleão havia engordado muito, tinha dificuldade para caminhar e era acometido por tosses e vômito. O outrora onipotente imperador definhava a olhos vistos. Ele disse ao médico: "Eu não vivo, eu somente existo."
His last horse ride takes place on the 4th of October in 1820. And if you think, from October to May, it's very short. That's a very quick demise. Em 15 de maio de 1821, Napoleão morreu aos 51 anos. O anúncio oficial foi de que ele morreu de câncer no estômago. Seu desejo era ser sepultado em Paris, mas o governo britânico não permitiu que seu corpo deixasse Santa Helena. Anos depois, ele foi exumado e sepulto em um magnífico túmulo em Paris. Mas até lá, ele permaneceu no solo da ilha que fora sua prisão. A história de Santa Helena é para muitos inconcebível. Como poderia o grande Napoleão ter morrido de forma tão ordinária e ainda relativamente jovem? E se ele morreu de câncer, por que estava tão gordo? A história está mal contada, insistiram alguns, e hoje um grupo de investigadores acredita estar descobrindo a verdade. Todo dia em Santa Helena, alguém registrava os pormenores da vida na ilha. Após a morte de Napoleão em 1821, os relatos dos seus amigos foram pouco a pouco publicados. O último, que veio à luz em 1955, era de Louis Marchand, o fiel criado. Nas suas memórias, Marchand menciona a obesidade de Napoleão, aspecto muito discutido do imperador, confirmado por imagens dele no exílio, como homem de corpulência progressiva. Pouco após sua publicação, o livro de Marchand atraiu a atenção de um homem de negócios canadense, Ben Wader. Chamar Wader de aficionado por Napoleão é um eufemismo. This is Napoleon's hat, the original hat, that he wore during the 1812 campaign of Russia. He wore this from Paris to Moscow. See, it's one thing to have a painting or a bronze, but something else to have something that he actually used, you know? Wader, que fez carreira promovendo o fisiculturismo, achou a informação do livro de Marchand inconsistente com o que ele sabia por experiência profissional. I was involved for 60 years in physical fitness, health, bodybuilding, nutrition, and common sense told me, how could Napoleon die of suffering from cancer symptoms for 5 years without medical treatment, die fat? Just impossible. How do you die of cancer without at least manifesting the symptoms of the cancer? Wader começou a investigar a morte de Napoleão. Logo de cara, deparou-se com a obra de um dentista sueco, Sten Forschuft, que estudara toxicologia e tinha uma tese. Ele acreditava que em Santa Helena havia um assassino, alguém que sistematicamente deitava um pó invisível e insípido no vinho do imperador para deixá-lo muito enfermo. O pó era arsênico. A evidência para essa tese achava-se nos sintomas da doença de Napoleão, conforme descrita por Louis Marchand. When you put down all those symptoms that Marchand described, and you check them with the symptoms of arsenic intoxication in the modern day book of toxicology, they're identical. De acordo com Wader e Forschuft, durante seu exílio, Napoleão exibiu 30 dos 34 sintomas de intoxicação por arsênico. Here are the symptoms. I'm giving you the key symptoms, okay? Frequent headaches, general fatigue, disturbance of the sleep rhythm. The feet and lower legs become swollen. Marchand talks about that often. A lista continua, completando o retrato de um homem subitamente acometido por doença com incríveis acessos de recuperação. O mais famoso ocorreu em outubro de 1819. Um ano e meio antes de morrer, Napoleão teve um repentino surto de energia. O que Longwood precisava, ele disse, era de um jardim. Todos foram postos para trabalhar. All of a sudden, Napoleon is in a tremendously good mood for about 6 months. There's extraordinary remarks in the memoirs of
Marchand. He knocks at the window and says, "Wakey, wakey, get up, it's time to go working," in a rather sort of strange, rather jolly way. Porém, logo a doença o debilitou de novo. Por quê? Seria por ter ingerido arsênico no dia anterior? Para afirmar isso, uma forte evidência era necessária. E por estranho que pareça, ela veio de Betsy Balcombe, a jovem por quem Napoleão se afeiçoara. Em março de 1818, os Balcombes resolveram voltar para a Inglaterra. Betsy conta que quando veio para dizer adeus, pediu a ele uma mecha do seu cabelo. Em seguida, Betsy disse adeus ao homem que amava e a quem nunca mais tornaria a ver. Quase um século e meio depois, em 1964, o cabelo que Napoleão deu a Betsy foi uma das muitas mechas testadas no laboratório nuclear Harwell, perto de Londres. Ali, em um novíssimo processo experimental, o cabelo foi posto em um reator nuclear e tornado radioativo, permitindo determinar se continha veneno. O resultado foi que a mecha dada a Betsy Balcombe continha elevados níveis de arsênico, 32 vezes acima do considerado normal. Estudos posteriores do FBI confirmaram esse resultado. De repente, a tese de que Napoleão fora envenenado parecia mais do que plausível. Contudo, ela seria ainda mais forte se houvesse uma relação entre o arsênico no cabelo e os relatos de doença nos diários de Santa Helena. Visto que o cabelo de Napoleão foi guardado como lembrança por muitos conhecidos dele, encontrou-se mais cabelo para ser testado. Desta vez, foram medidas seções individuais de cabelo. O resultado mostrou que os níveis de arsênico subiam e caíam. Because as the hair grows, and if you don't feed the person arsenic, the level goes down. And it'll keep going down to 1 if you leave him alone long enough. But then, if he's feeling well, and you figure, hey, now let's give him another shot, and it shoots right up. O cabelo examinado foi cortado em 6 de maio de 1821, um dia depois que Napoleão morreu. E como o cabelo cresce mais de 1 centímetro por mês, o Ader argumentou que se poderia datar cada subida de nível de arsênico no cabelo. Uma subida no nível de arsênico ocorreu em fevereiro. E como Napoleão se sentia em fevereiro de 1821? Os diários são claros. Em 26 de fevereiro de 1821, o médico dele escreveu: o imperador teve uma súbita recaída, tosse, vômito, sensação de queimação nos intestinos e sede insaciável. Para o Ader, a correlação entre os resultados científicos e as testemunhas oculares é a prova de que Napoleão foi envenenado em fevereiro de 1821. E por fim, o maior dos mistérios: se Napoleão foi envenenado, quem foi o envenenador? Na famosa pintura de Steuben, retratando a morte de Napoleão, ele está rodeado pelos fiéis seguidores que o acompanharam até a morte. Mas se a tese de que Napoleão foi envenenado for correta, uma dessas pessoas pode ter matado o imperador. Ou foi alguém que não ousou estar presente neste quarto? Esse seria o suspeito óbvio, o governador britânico Hudson Lowell. Napoleão tornara a sua vida um inferno. Teria ele conseguido livrar-se do seu inimigo? Apesar do ódio entre Lowell e Napoleão, Ben Weider acha Lowell um suspeito improvável por uma única razão. O envenenador tinha de ser alguém com acesso à comida de Napoleão. Tinha de ser alguém de dentro que estivera lá desde o início. Quem nesse grupo de leais seguidores teria motivos para matar Napoleão? Seria talvez seu criado Marchand? Marchand was there during the entire period, so he could be a suspect.
But Marchand was known by every historian, for and against, as being a loyal person. He was a major domestic who served Napoleon like a son. Talvez fosse o general Bertrand. A esposa dele queria ir embora de Santa Helena. Teria ele causado a doença de Napoleão para que todos voltassem à Europa? Bertrand was a very loyal officer who served Napoleon all the way through his entire career. Nothing even points to him being a devious person. Com os demais suspeitos eliminados, restou apenas um. O Conde Charles de Montholon, a pessoa que, segundo Wither, deu arsênico a Napoleão. Por quê? Para começar, Montholon teve oportunidade. Em Longwood, ele era o sommelier, ou encarregado dos vinhos, portanto tinha acesso ao vinho do imperador. When Montholon wanted to poison Napoleon at a certain time, all he had to do when he went down to get the bottle of wine from the barrel, just put a little powder in there. Mas qual seria o motivo? Um deles, segundo Wither, seria que o padrasto de Montholon era amigo da dinastia reinante na França, os Bourbons. Montholon talvez fosse um simpatizante monarquista contratado para assegurar que Napoleão nunca voltasse à França. Era o homem certo para a tarefa. Montholon was a fast-moving guy, liked to spend money, he liked to be with women, liked to go to the races and so forth. And so they asked him to go along and to make sure that Napoleon did not return. Outro motivo, segundo alguns historiadores, seria o ciúme. Sabe-se que a esposa de Montholon, Albine, estava tendo um caso com Napoleão. Em Santa Helena, ela deu à luz uma menina chamada Napoleona, que muitos creem ser filha do imperador. Mas o motivo principal teria sido pura ganância. No final de abril, pouco antes de morrer, Napoleão redigiu seu testamento. E foi Montholon o maior favorecido de todos, recebendo 2 milhões de francos. Talvez seja a melhor explicação por que um playboy como Montholon resolveria acompanhar um imperador destronado até os confins da terra. Now, Napoleon could have lived at least another 25 years. I mean, why would he want to spend 25 years on the island of St. Helena, okay, living with Napoleon, if he didn't know that after a few years he would be gone? Para Ben Wither, o caso estava encerrado. Ele estabelecera a oportunidade, método e motivo para o assassinato de Napoleão. Mas do outro lado do oceano, a indignação apoderou-se de Paris. Esta é a cidade de Napoleão. Sua presença paira em cada esquina. O monumento central relembra suas batalhas. Nomes de ruas imortalizam suas vitórias. E sua enorme tumba atrai milhares de visitantes a cada ano. Muitos parisienses não gostam da história de que seu imperador foi assassinado, não acreditam nela e querem que o mundo saiba por quê. Para começar, alegam haver um mal-entendido histórico. En réalité, quand vous regardez les faits, il n'y a, sur le plan politique, aucun intérêt à tuer Napoléon. Si Napoléon revenait en France, il ne serait pas bien accueilli. Au moment de la mort de Napoléon, on est en pleine légende noire en France, c'est-à-dire que Napoléon n'est plus aimé et personne ne demande le retour de Napoléon. Esses historiadores acrescentam que os registros de Santa Helena são vastos e disponíveis. Os papéis de Hudson Lowell, a correspondência dos amigos de Napoleão com a França e, claro, as memórias dos que estavam na ilha, todos foram examinados inúmeras vezes. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est bien sûr d'étudier le passé, mais ça n'est pas d'étudier le passé par rapport à nos tripes, par rapport à nos sentiments personnels. C'est étudier le passé en se servant des outils de l'historien, et les outils de l'historien sont essentiellement, pour la période qui nous concerne, les documents. Il n'y a aucun document dans les papiers d'Hudson Lowe qui donne un début de doute sur l'affaire de l'empoisonnement.
Mas e o Conde de Montholon e suas ações suspeitas? Os historiadores são forçados a admitir que a reputação dele era péssima. Ele foi até acusado de roubar dinheiro do seu próprio regimento. He was well known for being very easy, eager to please, slightly haughty from time to time, but certainly an intriguer. Some have described him as a liar, menteur. A slippery character, difficult to pin down. Mas teria esse homem, que parecia tão dedicado ao imperador, planejado e executado seu assassinato? Seria de fato um agente secreto da monarquia Bourbon? A prova cabal disso seria ele ter recebido uma recompensa ao cumprir sua missão e ter voltado para a França. Mas, na verdade, ao voltar, ele foi rejeitado pelos Bourbons e manteve-se leal à causa bonapartista. Em 1840, Montholon foi até preso por apoiar um golpe de Estado do sobrinho de Napoleão, Napoleão III. It's hard to explain why Montholon would go with Napoleon III if he was in the service of the Bourbons, if he'd entirely dedicated himself to the Restoration. O outro motivo de Montholon para eliminar Napoleão seria o caso entre o imperador e a mulher de Montholon, um simples drama de amor e vingança. Mas Napoleão não era um rival qualquer, por isso tal reação de Montholon seria incomum. There has been speculation, and people, I think, finally have come down to the conclusion that he knew about it and was quite proud in that slightly, perhaps, ancien regime way. We find that difficult to understand, but in a way it's a compliment on behalf of the Emperor towards Montholon's wife. Para Ben Weider, as objeções dos historiadores parisienses não são novidade. Eles nunca aceitaram a sua teoria, mas ele acredita haver evidências que não se pode descartar. There was an awful lot of arsenic in that hair. O arsênico no cabelo do imperador. Se Napoleão não o ingeriu, como foi parar no seu cabelo? É uma pergunta para os mais avançados instrumentos da ciência. Em 1862, 40 anos após a morte de Napoleão, um de seus ordenanças teria dito: com todas as mechas de cabelo que já havia atribuídas ao imperador, poderia acarpetar Versalhes. Mal sabia esse homem que 140 anos depois, os cabelos de Napoleão estariam no centro de uma enorme controvérsia científica. Desde 1962, mais de 30 testes foram feitos no cabelo do imperador e quase todos encontraram altos índices de arsênico. Mas apesar de tantos avanços tecnológicos, ninguém ainda explicou de modo conclusivo como o arsênico foi parar lá. Muitas teorias foram propostas. Uma delas diz que havia arsênico no papel de parede do dormitório em Longwood. Como Napoleão passava muito tempo no quarto, ele teria inalado o veneno. Outros sugeriram que Napoleão usava um tônico capilar que continha arsênico, ou que tomava um remédio cujo ingrediente era o veneno. This is actually the original hair that comes from the Grand Marshal. Mas Ben Weider, o maior defensor da tese de envenenamento, continua tentando provar a sua teoria. In here, I want to be very careful with this. There it is. And think back a little bit. This was on Napoleon's head. Yeah? Em dezembro de 2002, ele trouxe mais cabelo a um novo laboratório em Estrasburgo, na França, o Instituto Médico Legal, especializado em toxicologia forense. O toxicólogo Pascal Kintz colocou 5 fios de cabelo em um espectrômetro de absorção atômica, que mediu a concentração de átomos de arsênico no cabelo. O resultado foi o de sempre. In the hair of Napoleon, the range of concentration was 7 to 35 nanogram per milligram. That is largely higher and demonstrate exposure to arsenic. Depois de confirmar os testes anteriores, Kintz deu um passo à frente na pesquisa e examinou o cabelo na Universidade de Luxemburgo, onde o cabelo de Napoleão foi comparado com cabelo previamente banhado em arsênico. Os testes foram feitos por um espectrômetro de massa de íon,
permitindo obter uma imagem do arsênico dentro do cabelo. Foi constatado que o cabelo banhado em arsênico continha arsênico no seu exterior, ou cutícula. Mas o cabelo de Napoleão tinha arsênico no seu núcleo, ou medula. Para Kintz, o resultado foi conclusivo. At this time, I am sure that he was exposed internally to arsenic. To have the medulla with such a concentration can only be observed with internal ingestion and via the bloodstream. Embora pareça uma prova definitiva de que Napoleão foi envenenado, Kintz observa cautelosamente que não é. With hair analysis, you cannot demonstrate poisoning. Poisoning means intentionally. It means there is a poisoner. It's not my task to find a poisoner. It's not my task to explain why Napoleon was poisoned. What I can say accurately is that the hair corresponds to somebody that has been exposed to arsenic and that the concentrations that we measured are very high. E a correlação entre os níveis de arsênico e os episódios de doença? Kintz crê que, como o cabelo cresce em ritmo variável, um cronograma de contaminação pode ser apenas coincidente. E acrescenta que o arsênico pode ter entrado no cabelo de Napoleão por outras formas além de envenenamento. Another possibility would be contamination of water or food, not necessarily intentionally. There have been different theories about the wallpapers, cork oil, because the emperor was always cold. I don't know. À primeira vista, a pesquisa de Kintz ao menos restringiu as possibilidades da origem do arsênico, mas não para alguns. Pois enquanto Kintz trabalhava no seu estudo, toxicólogos da polícia de Paris trabalhavam em outro, usando 19 fios de cabelo de Napoleão. No estudo da polícia, o cabelo foi examinado em um processo chamado radiação X sincrotrônica fluorescente, que usa um acelerador para produzir uma imagem do cabelo como se visto pelo mais potente microscópio do mundo. De novo foram achados índices de arsênico, alguns tão altos que Napoleão teria morrido se ingerisse o veneno. Mas um dos resultados mais intrigantes veio da escolha do cabelo estudado. O estudo da polícia de Paris examinou o cabelo não só de Santa Helena, mas também de 1814, quando Napoleão estava exilado na ilha de Elba, e de 1805, quando ele foi coroado imperador. Foi achado arsênico em todas essas amostras. Les cheveux de 1805 contiennent 10 à 11 ppm, ce qui représente aujourd'hui, y compris ceux prélevés par Pauline à l'île d'Elbe en 1814, y compris ceux confiés au peintre Isabey en 1805. Para acreditar na tese do envenenamento, teríamos de acreditar que Napoleão estava ingerindo arsênico por um período de 15 anos, muito antes sequer de conhecer Montholon. Ben Weider acha isso possível. Because they've been trying to assassinate Napoleon for a long, long, long time, going all the way back to Austerlitz and before Austerlitz. He had some symptoms of arsenic intoxication. Para os pesquisadores de Paris, o arsênico no cabelo de Napoleão ainda é um mistério. Sua pesquisa indica que a contaminação por arsênico pode ter sido externa. Considerando uma lista de possíveis origens do veneno, eles concordam que uma delas é muito plausível. É uma ideia proposta por Philip Corso, médico que há vários anos vem se opondo à tese do envenenamento. We found out that people in the old days, mothers, Victorian mothers, very frequently gave a locket of their hair for their children. And what they did to prevent this hair by being destroyed by ticks and so on was dust it with a little bit of arsenic to preserve it. A ideia de que arsênico era usado como meio de conservar cabelo depois de cortado
talvez explique outra descoberta no estudo da polícia. Quando os toxicólogos da polícia examinaram amostras de cabelo das 3 irmãs de Napoleão, todas continham níveis elevados de arsênico. Mas se Napoleão não ingeriu arsênico, por que apresentava tantos sintomas de envenenamento por arsênico? Críticos da tese de envenenamento respondem que Napoleão sofria de muitos dos sintomas gerais de envenenamento por arsênico, mas não dos sintomas específicos que incluem mudanças na pele, nas mãos e nos pés. You get what they call black feet. Your feet turn black when it's bad, and you get very thick skin of the palms of your hands and the soles of your feet. You also get a loss of sensation, particularly of your feet and then of your arms, and then you get a loss of muscular activity. Para vermos um exemplo dramático de envenenamento crônico por arsênico, basta observar a tragédia que ocorre hoje em Bangladesh, onde milhões de pessoas têm ingerido arsênico na água do solo. Milhares de pessoas apresentam o aspecto típico dos efeitos do veneno. These people show clinical symptoms and signs that are very, very obvious to everyone. Not a single one of the signs that were present in the Bangladesh people were present in Napoleon, who had perfectly clear and ivory white skin. Mas se não foi arsênico que matou Napoleão, o que foi? Câncer? Ou algum outro veneno? Nos últimos meses da vida de Napoleão, fiéis servidores vigiavam cuidadosamente seu líder moribundo, registrando cada indisposição, cada gesto, cada sussurro. Em 3 de abril, o Dr. Antomarchi escreveu: profunda tristeza, pulsação fraca e irregular. O paciente transpira, tem sede e não consegue comer. Escreveu: profunda tristeza, pulsação fraca e irregular. O paciente transpira, tem sede e não consegue comer. Napoleon knew he was dying. He was quite aware of it. He spends a lot of time in the first months of 1821 talking about his death. Muitos creem que Napoleão sofria de múltiplos problemas de saúde, talvez hepatite e tuberculose, entre outros. A causa de sua morte foi diagnosticada como câncer estomacal. Jacques de Constance, um gastroenterologista ou médico de estômago de Marsella, estudou os relatórios da autópsia. Nesses documentos, leu que os médicos de Napoleão acharam uma massa no estômago dele 1 ano antes de sua morte. No final, Napoleão estava perdendo peso e tinha lesões muito familiares. Ceci est bien décrit dans le rapport d'autopsie. Et le rapport d'autopsie permet d'expliquer toute la symptomatologie qu'a présentée Napoléon depuis son arrêt. La cause de la mort, c'est un cancer de l'estomac qui s'est compliqué, qui s'est perforé et qui a saigné et qui a entraîné une défaillance multiviscérale et la mort jusqu'à sa mort. Il n'y a pas d'autre explication possible. Mas Ben Weider, defensor da tese de envenenamento, pensa de outro modo. Ele crê que em seus últimos dias de vida, Napoleão recebeu uma dose fatal de veneno, e não foi arsênico. O arsênico ministrado a Napoleão ao longo dos anos seria a primeira etapa do plano. Seu objetivo era enfraquecer Napoleão e dar a aparência de uma enfermidade real. A segunda etapa, esta sim fatal, começou no mês anterior à sua morte. Segundo os diários, foi oferecida a Napoleão uma bebida chamada orgeata. Orgeat in itself is inoffensive, but if you mix the oil of bitter almonds to give it a little more spike, a little more taste, it becomes toxic. Okay? It becomes what in itself prussic acid. Os sintomas de Napoleão agravaram-se e um dos médicos recomendou uma droga chamada calomelano.
Le calomel est un produit qui est relativement ancien et qui ne fait plus partie de la pharmacopée française depuis 1954. Il a été supprimé. Mais à l'époque, on le donnait dans beaucoup de maladies et notamment dans les maladies digestives. Em 3 de maio, Marchand recebeu ordem de dar ao imperador o calomelano, que contém uma substância chamada cloridrato de mercúrio. O Eider alega que a combinação do calomelano com a orgeata criou um veneno, cianidrato de mercúrio, que por fim matou Napoleão. And what is the interesting part is at the very end, the doctors had a meeting, and encouraged by Montalon, they gave him 10 grains of calomel, which is about 40 times above the normal dose. So, of course, within 2 days, he was dead and gone. E assim foi realizado o suposto homicídio, com a ajuda de médicos que prescreveram o veneno fatal. Mas se muitos rejeitam a ideia de um assassinato, muitos questionam a decisão de ministrar calomelano. Ce qu'on sait du calomel, c'est qu'à petite dose, il peut avoir des effets thérapeutiques. Mais à haute dose, il peut devenir toxique. I think that Napoleon died as a consequence of a cancerous ulcer of the stomach aggravated by bleeding, aggravated by a dose of calomel. But I feel, and I think everyone who's studied it would say that if he had not been given the calomel, Napoleon would have died of cancer of the stomach in a matter of months. Para os que faziam vigília, o que importava é que estavam perdendo Napoleão. Ficaram com ele dia e noite, tentando deixá-lo confortável. Por fim, o dia chegou, 5 de maio de 1821. He was lying in bed, his eyes open but glazed. He looked like he was thinking. It was very calm, very quiet. From time to time, every sort of 15 minutes, there would be a sigh. At one point, a tear rolls down from his left eye. And as the day goes on, his eyes gradually closed, about 3/4 closed. And they wait. And they wait. And then at 5:49, he breathes his last. A cannon fires at 5:50 to say that he's gone. Ninguém poderia prever então que mais de 175 anos depois, a morte de Napoleão ainda seria debatida. Hoje, está claro que nenhum dos dois lados pretende entregar os pontos. The facts are too clear. Too clear. Too many factors shows that he did indeed die from poisoning. It would be stupid to believe in anything else. And I'd be the first one to change my mind if I got some absolute good proof. Je crois que l'affaire de l'empoisonnement aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire sa vie, ses derniers feux, enfin tout le monde a bien compris que cette affaire n'est pas sérieuse. Donc il est temps pour les historiens de Napoléon de revenir à leurs vrais problèmes, c'est-à-dire les études politiques, les études sociales, les études diplomatiques, la création de la légende napoléonienne à Sainte-Hélène. Por que o debate sobre a morte de Napoleão ainda persiste? Uma das respostas é que para muitos é inconcebível que o imperador dos reis tenha morrido de morte natural. Até hoje há uma recusa em aceitar a história de Santa Helena como a história de Napoleão, o homem. Ironicamente, isso talvez ocorra porque a missão de Napoleão no exílio de criar sua própria lenda foi um sucesso. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la mort de Napoléon, finalement, n'est pas une fin. C'est la fin de sa propre vie, de son destin à lui, mais ce destin était terminé dès l'arrivée à Sainte-Hélène, en quelque sorte. Mais c'est un début, ça n'est pas une fin. Ce sont aujourd'hui, c'est-à-dire un empereur libéral, de fils de la Révolution, d'empereur libéral, et c'est à ce moment-là. No final, em Santa Helena, Napoleão tornou-se um homem muito maior que a vida, e assim sendo, um homem cuja morte jamais seria fácil de explicar.